Esses primeiros capítulos do Apocalipse são uma jornada fascinante através das camadas do sagrado e do profético, onde o tempo se entrelaça com a eternidade, e o mistério envolve cada palavra escrita. Continue conosco que irá desvendar o simbolismo envolvido neste livro de passagens intrigantes. O profeta João irá nos guiar nessa imersão, assim. No turbilhão da visão que João teve quando foi exilado na ilha de Patmos, mergulha nas profundezas misteriosas do futuro. Uma voz estrondosa ecoa, clamando por atenção, e ele se vira para testemunhar 7 candelabros dourados e uma figura resplandecente, o Filho do Homem. Em sua mão direita, ele segura 7 estrelas, símbolos das igrejas que serão reveladas. João, maravilhado, cai aos pés da divindade, que se identifica como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A passagem específica que descreve essa visão está em Apocalipse capítulo 1 versículos do 9 ao 20. As 7 estrelas que Jesus segura em sua mão direita, também são explicadas por ele mesmo como representando os anjos das 7 igrejas em Apocalipse capítulo 1 versículo 20. Embora haja diferentes interpretações sobre quem exatamente são esses anjos, muitos entendem que eles representam os anciãos ou líderes das igrejas. Em continuação, a figura que João vê no meio dos 7 candelabros de ouro, são as 7 congregações às quais João dirige o livro de Revelação, é identificada por ela mesma como o próprio Jesus Cristo. Ele se apresenta como o primeiro e o último, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1, 17, 18. Essas declarações enfatizam a divindade, a eternidade e a vitória sobre a morte de Jesus. Portanto, esses primeiros capítulos apresentam uma visão inicial impactante que estabelece o cenário para as revelações futuras e a autoridade divina que está por trás delas. Nesse mundo espiritual, João é incumbido de uma missão transcendental de escrever cartas às 7 igrejas ou congregações da Ásia Menor, revelando suas virtudes e suas falhas, e transmitir a mensagem divina contida em visões e símbolos enigmáticos. Elas são as seguintes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João é transportado para o reino dos céus, onde testemunha tronos, criaturas aladas e uma atmosfera carregada de adoração. Neste panorama celestial, os serafins proclamam a santidade de Deus o Todo-Poderoso, enquanto os anciãos se curvam em reverência. Entre eles, um rolo selado com 7 lacres desperta a curiosidade de João. João fixa a atenção no próprio centro desta cena celestial, dizendo-nos: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e pelo reverso, bem selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamar com voz alta: quem é digno de abrir o rolo e de soltar os seus selos? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro dele. E eu passei a chorar muito, porque ninguém for achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro dele. Apocalipse capítulo 5 versículos do 1 a 4. Mas quem seria digno de abri-lo e desvendar seu conteúdo? Sim, há alguém apto para abrir o rolo. João relata em Apocalipse capítulo 5 versículos 5, mais um dos anciãos diz-me, para de chorar. Eis que o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o rolo e os seus 7 selos. A linhagem real do povo de Deus descendia de Judá. Começando com Davi, todos os reis que governaram em Jerusalém até que os babilônios destruíram essa cidade eram descendentes de Judá. Mas nenhum deles era o Siló profetizado por Jacó. Siló significa aquele de quem é o direito. Em sentido profético, este nome apontava para Jesus, aquele a quem pertence agora permanentemente o reino davídico. Jesus é aquele que, como humano perfeito, serviu a Jeová com integridade sob provações excruciantes. Proveu a resposta completa ao desafio de Satanás descrito em Provérbios capítulo 27 versículo 11. Por isso podia dizer na noite antes da sua morte sacrificial: eu venci o mundo.
Por esse motivo, Jeová Deus confiou ao ressuscitado Jesus toda a autoridade no céu e na terra. Somente ele dentre todos os servos de Deus está qualificado para receber o rolo, visando a divulgação de sua momentosa mensagem. Nos confirma o livro bíblico de Mateus capítulo 28 versículo 18. Desde 1914, ele está entronizado como rei do reino messiânico de Deus, e esse rolo revela muito sobre o reino e o que realizará. Jesus deu fielmente testemunho da verdade do reino enquanto estava aqui na terra. Ele ensinou os seus seguidores a orar pela vinda do reino em Mateus capítulo 6 versículos 9 e 10. Iniciou a pregação das boas novas do reino no começo da era cristã e profetizou a culminação desta obra de pregação durante o tempo do fim. É igualmente apropriado que um dos 24 anciãos revele a João que é Jesus quem abrirá os selos. Por quê? Porque esses anciãos estão sentados em tronos e usam coroa, por serem co-herdeiros de Cristo no seu reino. Apocalipse capítulo 4 versículo 4. E agora, em vez de ver um leão, o que João vê em pé no meio do trono, e como o descreve? E a visão continua, João olha para ver este leão que é da tribo de Judá. Mas fica surpreso. Aparece uma figura simbólica completamente diferente, e eu vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, olhos que significam os 7 Espíritos de Deus, os quais têm sido enviados à terra inteira. Escrito em Apocalipse capítulo 5 versículo 6. Diante desse desfecho surge a pergunta: o que é esse cordeiro e qual será o desenrolar desta visão? Isto será assunto para um próximo vídeo de continuação do livro de Apocalipse, onde iremos desvendar este simbolismo com base em pesquisa na palavra de Deus por meio de orientação divina. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para receber a notificação de novos vídeos, deixe seu like e comentário, ele é muito importante para nós. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês.